saúde em dia recebe com muito carinho um médico cardiologista que é renomado, uma expressão aqui na cidade, no Brasil, Dr. Fausto Stauf. Que bom lhe receber aqui. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom, recém-chegado dos congressos que trouxeram as maiores novidades da atualidade. Exatamente, nós tivemos no final do ano um resumão do ano no Valentin Fuster, que foi em Nova York, e tivemos agora em New Orleans, tivemos o ACC, com várias novidades, vários artigos publicados e com novas drogas com benefício para o nosso coração, com benefício cardiovascular. Quais são, o que pode vir de novo assim para nós leigos? O que tem de... Na verdade, o que a gente tem de novidade em cardiologia? Primeiro, novas drogas para o tratamento de colesterol, sem aqueles efeitos indesejáveis das estatinas e que tem benefício cardiovascular. E temos também novas drogas para tratamento de obesidade, com benefício cardiovascular também comprovado. E temos um novo mecanismo para a gente entender sobre as doenças cardiovasculares, cada vez valorizando mais a inflamação no nosso organismo. Então, saber que a formação de placa é um processo inflamatório e que se eu cuidar dessa inflamação, eu vou estar ajudando também a prevenir as doenças cardiovasculares. E quando o senhor fala de prevenir essa inflamação, por exemplo, numa artéria, né, algo assim, é possível reverter ou é só possível estagnar o progresso? O ideal é sempre a gente controlar os fatores de risco para evitar que se forme a placa. Porque uma vez que a placa se formou, a gente só tem mecanismos atuais só para estabilizar esse processo, ou seja, para evitar que progrida, para a gente precisar botar uma molinha, um stent para abrir o vaso ou até fazer uma nova vascularização que seria uma cirurgia. Mas isso é o que a gente quer evitar. Então, primeiro, evitar os fatores de risco para não fazer as placas de ateroma. E caso já tenha elas, utilizar todas as medicações, ter um estilo de vida saudável para evitar a progressão da doença. E aí, você falando em estilo de vida saudável, falando da obesidade, a obesidade, pelo que eu tenho lido e visto, é um dos temas mais fortes e presentes, muito especialmente na cardiologia, né? Muito importante você ressaltar isso, Mônica, porque a obesidade, nós tivemos agora o Dia Mundial da Obesidade, que foi dia 4 de março. Nessa mesma data foi publicado o Atlas da World Federation of Obesity, então da Federação Mundial de Obesidade, e nesse Atlas eles ressaltaram que em 2035, ou seja, só daqui a 12 anos, a gente já vai ter metade da população mundial com sobrepeso ou obesidade. E aqui no Brasil, um dado alarmante é que se estima que 40% da população brasileira vai estar obesa em 2035. Então nós temos aí esse período para conscientizar tanto a população quanto os nossos colegas médicos de que a obesidade é uma doença que tem tratamento e deve ser tratada. E o tratamento da obesidade, tem drogas novas, certamente. 40 anos atrás era uma anfetamina que não adiantava nada, você ficava sem fome. O que adianta? Você não vai tomar ela a vida inteira, então ficava aquele efeito sanfona, então deve ter drogas novas. E existe, na sua opinião e nos estudos, a importância da pluralidade de especializações? Isso é muito importante. Obviamente o tratamento multidisciplinar é muito importante porque a gente costuma estigmatizar o paciente que tem obesidade, aquele paciente que tem sobrepeso ou obesidade. A gente fala, é porque ele não faz exercício físico, é porque ele não come direito e não faz dieta. Basta fechar a boca. Não, a gente sabe que é muito mais do que isso. A gente tem vários mecanismos envolvidos. Temos, às vezes, o tratamento que o paciente usa, as medicações que ele está utilizando, que acabam fazendo com que ele fique obeso. Então, a gente tem que ter uma visão global do paciente. E em relação ao tratamento, nós médicos temos que dar aquele primeiro passo de realmente passar a medicação para esse paciente.
que nem você estava falando, as medicações que a gente tinha anteriormente, não era só porque elas davam efeitos sanfonas, eram medicações que eram mais perigosas. Então, elas davam arritmia, aumentavam o nosso risco de ter infarto e AVC, aumentavam o nosso risco de suicídio. Hoje em dia não, a gente tem drogas que são seguras para emagrecimento, drogas que devem ser usadas a longo prazo, porque como a obesidade ela é uma doença, igual a hipertensão, a diabetes, eu não posso simplesmente emagrecer o meu paciente com uma medicação e tirar essa droga, porque ele vai ter reganho posterior. Isso. Então são drogas bem seguras para uso a longo prazo e que ainda por cima tem benefícios adicionais. Então diminui a inflamação no corpo, diminui a formação de placa de ateroma e, consequentemente, vai diminuir o meu risco de infarto, AVC. Doutor Fausto, eu vivenciei muito na pele, você sabe disso, a questão da obesidade até pós-40, nunca tive antes. Mas eu vi que numa das minhas ações, tipo a bariátrica, foi como se eu terceirizasse a responsabilidade. Tipo, agora eu fiz a bariátrica, o resto, o intestino aí você se vira, estômago você se vira. E eu vi perfeitamente que não é isso pelo reganho que tive. Entendi que a minha cabeça tinha que estar pronta para entender que eu precisava emagrecer. Então a minha pergunta é, essas drogas de longo prazo, elas não podem também ser uma muleta, tipo, agora eu tomo essa droga, vou emagrecer com certeza e um dia eu tenho que parar essa droga ou não? Não. Teoricamente, aqueles pacientes que são obesos mesmo, eles vão usar a droga, mas a longo prazo, porque é uma doença, você tem uma desregulação a nível central em que o paciente ele tende a comer mais do que o que ele necessita. Sim. Seja por prazer ou pelo próprio ato de comer. Então a gente costuma ter uma desregulação. E o grande problema no obeso é que quando a gente emagrece, até por mecanismos sem droga nenhuma, a gente tende a ter reganho. Porque o meu organismo entende o emagrecimento como uma coisa errada. Então ele vai fazer todo o mecanismo reverso para eu tentar de novo acumular energia. Então ele vai me dar mais apetite. O interessante de utilizar as medicações a longo prazo é que a gente consegue emagrecer e ainda bloquear os mecanismos contrarregulatórios ao emagrecimento. E são drogas seguras. A bariátrica, ela tem o seu papel ainda, obviamente é muito importante, porque eu costumo falar para o meu paciente, perder 5% de peso, a gente já vai ter benefício. Vai ter benefício no controle de colesterol, vai ter benefício no controle da minha diabetes. Mas se eu perder acima de 15% do peso, eu já começo a ter benefício cardiovascular. Diminuir o meu risco de infarto, de AVC e morte cardiovascular. E a bariátrica, obviamente a gente tem diferentes técnicas, mas uma técnica que a gente faz o bypass, realmente com a gastroplastia, essa técnica a gente perde de 25% a 30% do peso. Eu fiz essa. Então é uma técnica que eu vou ter benefício cardiovascular já bem estabelecido. Só que eu costumo falar já para os meus pacientes. Hoje em dia, quem tem condição financeira de manter as drogas, a gente emagrece até 25% de perda do nosso peso corporal inicial. Ou seja, é praticamente uma bariátrica. Sim. E usando drogas que ainda têm benefícios adicionais para o nosso organismo. Então isso é super interessante. E quando se emagrece sem o uso das drogas, no meu caso, algumas pessoas que eu conheço, há também essa tendência de reganho ou é possível manter? Não, é super possível manter. Às vezes, se a gente tratar um transtorno de ansiedade, um transtorno de compulsão alimentar do meu paciente, ou seja, sem usar drogas específicas para emagrecimento, eu consigo às vezes manter
meu paciente fazendo uma mudança de estilo de vida completa, em que ele consegue realmente fazer aquele desbalanço entre o quanto que eu estou ingerindo de calorias e o quanto eu estou gastando de calorias. Se ele conseguir manter essa balança favorável, eu consigo manter o meu peso a longo prazo. Mas infelizmente o percentual de pacientes que conseguem isso é baixo. Então eu estou nesse percentual, porque você está de parabéns, eu Mônica, estou entendeu? nesse percentual, ingerindo menos, lá deixei o sedentarismo e muito especialmente eu não tomo mais nada de álcool. Eu vejo que o álcool colabora muito com a obesidade. Muito, Mônica, você tem toda a razão. Parar o álcool realmente é um dos componentes essenciais para a gente emagrecer. O álcool ele é calórico, ou seja, ele vai fazer esse desbalanço. E eu costumo dizer, em alguns tipos de dieta em que a gente tem que restringir carboidrato, eu falo que a cerveja, por exemplo, acaba sendo um pão líquido. Então é a mesma coisa da gente estar consumindo ali o pão, só que em forma de líquido. Então nessas dietas de restrição de carboidrato, que tem o seu público. Eu não costumo rotular dietas, claro, né? Mas nessas dietas específicas, para aqueles que precisam restringir carboidrato, a bebida alcoólica então deve ser abolida ainda. Assim. A minha avó dizia o seguinte: olha, se você for no bom senso, tudo demais é veneno, e se você quiser equilíbrio, dá certo sempre no final, né? Você quer comer um pão? Você pode comer um pão, mas se você comer 5 pães todo dia, é muito diferente. Já não é mais uma vontade de comer um pão. Algo está te alertando ali, não é? Sua avó super sabe. Entendeu? Ela já sabia que... Tomar 2 litros de Coca-Cola, toma um copo se você não conseguir parar, enfim. Só que o grande problema é que as pessoas continuam, elas fazem pelo prazer, entendeu? Fazem pela compulsão e não conseguem às vezes se manter. E aí para esse perfil a gente tem tratamento. E eu acho interessante a gente ressaltar, já que nós falamos de bariátrica, a bariátrica acabou se popularizando e todo mundo acha como uma forma fácil de lutar contra a obesidade. Mas a gente deve lembrar que a bariátrica é um recurso que a gente só pode utilizar depois de 2 anos de tratamento. Então eu tenho que estar tentando emagrecer durante 2 anos e hoje em dia com essas drogas mais novas é uma tarefa que é mais fácil. Isso seria sensacional. Sim. Hoje eu soube de uma pessoa, cunhada de uma amiga minha, que engordou 12 quilos para poder estar dentro da faixa da cirurgia. Seria. Quer dizer, isso é outra doença. É uma doença, com certeza. E não sabe o pós do bariátrico, né? Que vai ter que ter vários outros cuidados depois dessa cirurgia, entendeu? E se ela utilizasse realmente o caminho que a gente tem hoje mais moderno, com medicações que já são inclusive aprovadas aqui no Brasil, ela poderia realmente evitar a cirurgia. Doutor Fausto, para a gente encerrar, por mim a gente ia ficar aqui o tempo todo, mas... O papo é ótimo, né? Quais são, assim, qual é o pacote mais perigoso para desenvolver uma doença cardiovascular? Ansiedade, estresse, dívida, casamento ruim, preocupação, frustração, fazer o que não quer. É tudo isso, porque tudo isso afeta a vida da gente. Você vê, a parte psicológica, a gente costuma falar que é só o estresse que aumenta o meu risco cardiovascular. Mas tudo que você está listando aí aumenta o meu risco. Inclusive isolamento social, o luto, isso tudo são coisas que eu aumento o meu risco de ter AVC e infarto. E isso é uma coisa que às vezes as pessoas não se ligam. Elas falam assim, eu faço exercício físico, eu não fumo, eu tenho meu peso controlado, tenho minha pressão controlada, não tenho diabetes, tenho meu colesterol controlado. São aqueles fatores de risco clássicos que a gente conhece. Mas tem um trabalho super estressante, não um tem casamento fracassado, um casamento ruim, não tem uma vida social ativa, não tem amigos. Isso tudo pode isoladamente me levar a ter a aterosclerose coronariana e levar a um infarto agudo do miocárdio. Tá vendo, gente?
é um somatório de coisas. Não adianta ir para o monastério, como eu estava pensando. Com certeza. Que lá você também pode infartar. Também. Eu vou ao seu consultório, só para a gente dar uma geral nisso. Vai ser um prazer recebê-la lá, mas você está muito bem. Obrigada, Dr. Fausto Stauffer, esse nome que na cardiologia brasileira desponta como das maiores referências. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui, eu que agradeço.